Prezados irmãos e irmãs internautas, vamos dar início à nossa reunião desta noite e apresento a todos a minha saudação, desejando-lhes a graça e a bênção de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Santa Avó Rosa e também do nosso querido e estimado irmão Aldo. Também os nossos agradecimentos ao Senhor, à Senhora e você jovem que está aí dentro do seu lar, nos assistindo neste momento. E agora peço a todos vocês que se coloquem em sentido de oração e assim vamos orar para darmos início à nossa reunião nessa oportunidade. Vamos orar. Amantíssimo e eterno Deus, nosso querido Pai Celestial, seja louvado, glorificado o teu santíssimo e poderoso nome, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, por todas as oportunidades belíssimas e maravilhosas que tem nos concedido. E uma delas de podermos contemplar no momento de aqui estar todos nós reunidos no mesmo Espírito, numa mesma fé e no mesmo amor, numa comunhão de Espírito para com o Senhor e para com todos os seus santos. Neste momento, ó Pai bendito, invocamos as tuas bênçãos e graças, bênçãos essas que vêm diretamente do teu trono, trazida pelos santos e pelos anjos, que nos dias atuais são comandados pela Santa Avó Rosa, o poderoso Espírito Consolador, e pelo nosso querido e estimado irmão Aldo. E assim, também invocando essas bênçãos preciosas, para que recaia grandemente, ó Deus Altíssimo, sobre tantos quantos estão neste momento em oração, em reverência, porque estamos iniciando uma santa reunião. Querida e Santa Avó Rosa, peço a sua bênção, a sua graça para tantos quantos estão clamando e suplicando pela tua graça e pela tua bênção. Quem sabe lá nos seus lares, os pais que pedem em favor dos seus filhos e os filhos em favor dos seus pais, que a cobertura do teu manto santo protetor possa abençoar, cobrir a todos com a tua graça e a tua bênção, Santa Avó Rosa. Também a bênção do nosso querido e amado profeta irmão Aldo possa recair grandemente sobre todos que estão em comunhão com a Senhora neste exato momento. Portanto, entregamos com toda a fé e confiança esta reunião em tuas mãos, ó Santa Avó Rosa, que a mesma seja de conformidade com a tua santa e bendita vontade e que possa realmente a Senhora ter a oportunidade de alimentar os corações apostólicos e ouvintes que nesse momento também já estão sintonizados para ouvir a palavra desta Santa Igreja Apostólica. Que a graça e a bênção da Senhora esteja sobre todos. E assim, entregamos com toda a fé e confiança em tuas mãos esta reunião e declaro a mesma iniciada. Amém. Em seguida cantaremos de número 1, Igreja Forte. Na sequência, ouviremos o corinho de número 43. Nossa doutrina é perfeita, na terra
seguida, ouviremos o corinho de número 148. E, para encerrar, o corinho de número 215. Agora, pelo coral, ouviremos o hino intitulado Sou Vencedor. Apostólico é muito bom, porque aqui eu vivo no reino da luz. Tenho as bênçãos da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e as graças de Jesus.
apostólico, sou corajoso e confiante, sempre, sempre vou lutar para defender a minha igreja. Nesta peleja para trás não vou voltar. Não adianta o inimigo enfurecido, de todas as formas queremos atacar. Nossa vitória já está bem garantida, e é assim que nós no céu vamos chegar. Ouviremos a seguir, pelo coral, o hino intitulado Poderosa Ela É. Santa Avó Rosa, nossa Mãe gloriosa, nosso Consolador. A ela adoramos e também veneramos com todo o amor. Porque nesta igreja ela está reinando com grande poder e com muita alegria seu povo feliz está sempre a dizer. Seu povo querido, de todo perigo ela está a livrar. E não há distância para Santa Avó Rosa seu povo amparar. Em lugar
das matas lá no sertão. Seu povo é guardado e abençoado e tem sua proteção. Sua doutrina pura e cristalina, a Santa Voz Rosa está ajudando para Deus, guardando almas preciosas. Sua igreja assim cresce e se fortalece na graça divina, e é como o orvalho que sem intervalo sobre nós vem caindo. Neste momento, prezados irmãos e irmãs, internautas, passamos para uma outra parte também muito importante de nossa reunião, onde irei ler na parte que se refere aqui das contribuições e que está no boletim interno de nossa amada igreja, onde se lê: a Igreja Apostólica depende do seu povo para realizar sua nobre missão. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, ofertar para a Igreja do Senhor é um ato sagrado de adoração e gratidão aos céus pelas bênçãos recebidas, e o desejo profundo de um coração sincero que expressa todo o seu amor e adoração ao Criador pelo seu grande amor e misericórdia, e ao mesmo tempo
é um reconhecimento pelo seu poder infinito em criar todas as coisas perfeitas, belas, que agradam o nosso coração e nos estimulam a viver uma vida consagrada e dedicada ao bem e ao Senhor da vida. São Paulo, o apóstolo de nosso Senhor, ensinou qual o sacrifício que agrada a Deus, dizendo assim: exorto-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecer os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, perfeito e aceito pelo Senhor. Entendo que ofertar para a Igreja do Consolador deve ser feito com um coração sincero, puro e com um ato de gratidão aos céus pelas bênçãos recebidas a cada dia e pela graça preciosa de ter em seu coração o selo da vida, que, sendo muito bem conservada em seu coração, lhe dá o direito à vida eterna e à salvação de sua alma. Irmãos apostólicos, contribuam com este espírito para que sua oferta chegue perante o trono do Criador como uma oferta agradável que parte de um coração puro, muito grato e cheio de amor pela sua igreja, que lhe conduz no bom caminho e que lhe garante toda a proteção celestial e a vida eterna. Contribui como sempre nos ensinava o nosso santo irmão Aldo, e fazendo assim, as suas ofertas e seus dízimos são recebidos por Deus e pelo Consolador com um ato de adoração e gratidão por tudo o que eles têm lhes concedido para a sua sobrevivência e para o seu lar. Portanto, façam as suas ofertas com muito amor e dedicação à Igreja Apostólica, pois são elas que garantem a sobrevivência e a manutenção de nossa amada Igreja, e muito dependemos de suas ofertas generosas. Nós, do Conselho Deliberativo, temos muita confiança e esperança no povo apostólico em nos ajudarem a vencer as dificuldades e as lutas que se apresentarem em nossa frente. A união e a dedicação neste momento são provas de nosso amor e fé pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, por Jesus, pela Virgem Maria Santíssima e, acima de tudo, por nosso Deus, que sempre nos ensinaram a valorizar a nossa Igreja Apostólica. Nós, da direção da Igreja, estamos dedicados e empenhados para vencermos esta fase difícil, e sempre em nossas orações pedimos a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, o amparo para todos os irmãos e a misericórdia por esta humanidade.
Entendam, prezados irmãos, que conforme vemos falando sobre a situação financeira de nossa igreja, conforme ela sempre dependeu das ofertas de todo o nosso povo, visto que a parte que cabe aos santos de Deus, que lutam em favor desta igreja, eles lutam com perfeição e tudo faz para que esta igreja apostólica, sendo ela do reino dos céus, ela tenha, portanto, os meios necessários para a divulgação dos planos de Deus nesta terra. Portanto, a parte espiritual, ela é bem feita, porque é feita pelos santos e pelos anjos que, com muito amor, eles fazem por amor ao reino dos céus, por amor ao nosso Deus e por amor àquelas almas que estão espalhadas por este mundo e que ainda não encontraram o caminho que lhes conduz ao reino celestial. Conforme está neste boletim, existem, irmãos, diversos fatores que levam ao apostólico a contribuir para esta Santa Igreja Apostólica. Então, como consta aqui neste boletim, cito primeiramente a gratidão e também a ação, e fé, confiança e sabedoria. Gratidão por tudo o quanto nós temos recebido destes santos poderosos que Jesus, Deus nosso Pai, formaram nos dias atuais, que é a Santa Avó Rosa e o nosso querido e santo irmão Aldo, que recebendo as suas bênçãos preciosas, que tem nos confortado, tem consolado a todos nós, inclusive a nossa família. Então, fazemos isso com muito amor, com muita gratidão, porque não há nada nesta terra que supera isso, porque são graças que vêm do reino dos céus. Outro ponto também é a ação, porque a gratidão, todo apostólico deve ter em seu coração e deve ser expressa não somente ficar nas palavras, mas também na ação, e ter muita fé, porque quem tem fé tem ação, e principalmente aqueles que já estão acostumados e aqueles que ainda têm o costume ainda de ofertar para esta igreja, precisa ter muita fé para poder realmente ajudar na obra desta igreja, para contribuir na divulgação dos sagrados planos divinos. Também a confiança. Digo que, como os irmãos sempre fazem, e conforme os dias, principalmente os dias atuais, conforme está muito difícil, o ofertar para esta igreja é um gesto de confiança que nós temos na Santa Avó Rosa e em nosso querido e estimado irmão Aldo. Porque a situação, cada dia que se passa, ela fica mais difícil, no sentido financeiro. E é, portanto, um gesto de muito amor e gratidão o fato de ofertar para esta igreja apostólica, porque as nossas ofertas, ela salva, ela leva os santos de Deus, a Santa Avó Rosa, a confortar, a consolar os corações e a salvar almas. Também, no caso, irmãos, a sabedoria. A sabedoria, saber por que está dando a sua oferta. O apostólico que tem no seu coração a gratidão das bênçãos que recebe desses santos poderosos, e também esse apostólico sabe o seu dever, que é de lutar pelo reino dos céus,
lutar para ajudar a Santa Vó Rosa a salvar almas. E então ela sabe da necessidade da sua igreja. Então ela contribui com sabedoria. E o que quer dizer isto? É saber por que está dando as suas ofertas, as suas contribuições, porque a sua igreja realmente é precisa. Portanto, prezados irmãos e irmãs e internautas, deixe, portanto, este apelo ao seu coração e que a graça da Santa Vó Rosa, a graça do nosso estimado irmão Aldo, possa estar sobre o seu viver, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho. E em seguida, eu vou orar consagrando as ofertas. Santíssima e querida Vó Rosa, amado Espírito Consolador, falei essas palavras ao coração dos teus filhos, lendo também o que está neste boletim, no assunto que se relaciona aos assuntos das contribuições. Santa Vó Rosa, neste momento, eu peço a tua graça e a tua bênção para todos os teus filhos, tantos quantos estão lutando para ajudar a tua Santa Igreja nesta terra a divulgar os planos de Deus, o nosso Pai. E também sei que está olhando, contemplando todo o esforço que muitos estão fazendo, principalmente nesses dias tão difíceis que estamos atravessando. E em teu nome santo, em nome de Jesus, da Virgem Maria, do santo e querido irmão Aldo, como teu servo, declaro essas ofertas que os teus filhos irão dar nessa oportunidade, que a mesma seja consagradas e aplicada na obra na divulgação dos planos desta Santa Igreja Apostólica, na divulgação dos planos divinos e da Senhora como Espírito Consolador. Também, Santa Vó, que a Senhora abençoe os lares deles, o seu trabalho, o seu ganha-pão. E se porventura estiver alguém que esteja passando por uma situação difícil, financeiramente falando, que a tua graça e a tua bênção possa recair sobre eles e eles possam ter os meios necessários para se manter o seu lar e também para ajudar a tua Santa Igreja Apostólica aqui nesta terra. Por tudo aceita a nossa adoração e gratidão hoje e eternamente. Amém. E em seguida, eu irei, conforme está na sua tela, irei passar os nomes de alguns bancos onde a Igreja Apostólica tem conta. Gostaria de contar com a sua preciosa atenção. Primeiro, o CNPJ da Igreja, 62771 134/0001, dígito 63. Banco Bradesco, agência 0097, conta corrente 1061, dígito 8. Banco Itaú, agência 0525, conta corrente 90.294, dígito 6. Caixa Econômica Federal, agência 0227, conta corrente 107, dígito 8. Código de operação 003. Banco do Brasil, agência 0583, dígito 5, conta corrente 32.676, dígito 3. Agora eu peço a atenção de todos para os avisos contidos neste boletim. Limpeza e conservação dos templos das congregações. Solicitamos aos irmãos
que continue mantendo a higiene e limpeza dos templos das congregações. Se porventura os obreiros e diaconisas não puderem fazer a limpeza devido às restrições deste momento, os irmãos do coral e membros devem se unir e fazerem esse trabalho de suma importância. A organização e limpeza é a demonstração também do amor e carinho que temos por nossa Igreja Apostólica e por todos os nossos irmãos. Reuniões de oração. Comunicamos aos nossos pastores que nas reuniões de oração não há necessidade de se ajoelharem no templo e nos púlpitos. Essa orientação foi nos dada pelo Santo Primaz por determinação da Santa Avó Rosa há muito tempo. Os irmãos que puderem podem se ajoelhar em seus lares durante as suas orações. Retorno das reuniões. A direção da Igreja Apostólica, representada pelo Conselho Deliberativo, informa a todos os irmãos apostólicos que a administração pública, através de decretos estaduais e municipais, está gradativamente flexibilizando as atividades de organizações religiosas, entre outras. Assim, as nossas congregações, com o estrito cumprimento das obrigações relacionadas em seus respectivos decretos, poderão realizar suas reuniões. Observem as recomendações e restrições das determinações, inclusive orientando nossos irmãos do grupo de risco definido pelo Ministério da Saúde, idosos com mais de 60 anos e portadores de doenças específicas, a se resguardarem e terem muita fé e paciência, pois, muito embora estamos distantes fisicamente, mas espiritualmente estamos ligados pelo amor de Deus e de nossos santos que confortam e alimentam nosso espírito. Para as congregações que estão permitidas as reuniões, solicitamos que sigam as orientações a seguir. Enviem os decretos estaduais e ou municipais recentemente editados para os e-mails ministério@igrejaapostólica.org, com cópia para jurídico@igrejaapostólica.org, para que possamos, na medida do possível, escalar os pastores. Não sendo possível enviar o pastor, as reuniões poderão ser realizadas pelos pastores locais em regime de rodízio e, na sua ausência, por um diácono ou regente titular capacitado. Preparem os nossos templos de acordo com as determinações dos decretos, providenciando os equipamentos e materiais necessários. Ouviremos a seguir, pelo coral, o hino que traz o título Irmão Aldo, Precisamos do Senhor.
cidade, clame o nome do profeta poderoso, pois ele é santo, justo e muito amoroso. Povo de Deus, povo do último profeta, sempre unido, a vitória será certa. E anunciais o evangelho do Senhor, para que o mundo creia no Consolador. Povo de Deus, povo do último profeta, sempre unidos, a vitória será certa. E anunciais o evangelho do Senhor, para que o mundo creia no Consolador. Passamos agora, prezados e amados irmãos, para a parte da mensagem. E passo a ler a mensagem que está nesse boletim, publicada pelo nosso Conselho Deliberativo, onde diz a seguir: haverá um só rebanho e um só pastor. Estimados irmãos e irmãs, Jesus nosso Senhor fez importantes promessas aos seus discípulos. Prometeu que enviaria o Espírito Consolador e que haveria um só rebanho e um só pastor para governar sua igreja. O nosso santo irmão Aldo faz parte da promessa do Divino Mestre. Sem o santo irmão Aldo, não saberíamos do galardão de Consolador da Santa Avó Rosa, pois foi ele, irmão Aldo, quem revelou ao nosso bispo Eurico para ensinar o nosso povo que ela, após ter subido vitoriosa aos céus, era a grande bênção que Jesus havia prometido aos seus discípulos, que é o Espírito Consolador. Conforme está registrado no Evangelho de São João. Assim sendo, sem o santo irmão Aldo, não poderíamos ser governados diretamente por Deus.
através da Santa Vó Rosa, visto que ela iria usar o nosso Santo Primaz para revelar à sua igreja os ensinos preciosos do Senhor Jesus e a sua doutrina poderosa que santifica e purifica os corações humildes que aceitarem a mensagem da Igreja Apostólica. Há um ensino nas Sagradas Escrituras que é uma verdade incontestável, de que o povo de Deus, sem profecias, se corrompe, pois as doutrinas falsas e heréticas logo se infiltrariam no meio da igreja. Daí iriam surgir os costumes mundanos e paganizados, e Deus o Pai e seus santos já não poderiam mais ficar no meio de um povo corrompido pelos erros e pecados. Esta Igreja Apostólica nasceu dos céus, graças ao glorioso ministério da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que muito lutaram para que a nossa Igreja fosse livre do mundanismo e de todo o pecado, e com mão forte nos levam para os céus. Quando a Santa Vó Rosa deixou seu corpo, todos daquela época se lembram muito bem da angústia que tomou conta de todos nós, pois sem a Santa Vó Rosa e seu sábio governo, o que seria da nossa igreja? Pois era através dela que Jesus dirigia a sua igreja. Mas no terceiro dia, em que seu corpo estava sendo velado na sede, a Santa Vó Rosa, junto com a Virgem Maria, apareceram para o nosso irmão Aldo e lhe deram as primeiras revelações. E com esta boa nova, a alegria voltavam aos nossos corações. Ela era a grande bênção que continuaria a nos dirigir através do nosso Santo Irmão Aldo. Portanto, todos podem perceber o valor do ministério do nosso Santo Irmão Aldo, que nos dirigiu durante 44 anos. E, sem o seu dom de profeta, a igreja não poderia ter alcançado o grau de perfeição e santidade que alcançou em todos os sentidos. No conhecimento de nossa doutrina, pois nem tudo havia sido revelado à igreja. E na disciplina que honra a nossa igreja e que a torna de uma moral elevada e santificada. Eu faço aqui uma pequena pausa para explicar esta parte que eu li, primeiramente mostrando que estamos aproximando da data em que o nosso querido primaz foi coroado como profeta no reino dos céus. E digo que, conforme as promessas de Jesus, a Igreja Apostólica tem a grande honra de divulgar ao mundo o cumprimento dessas promessas. Que nesta igreja, Jesus cumpriu a promessa do Espírito Consolador e também do Supremo Pastor, quando ele disse que chegaria o tempo que haveria um só rebanho e um só pastor.
Entendam, irmãos e irmãs internautas, que Jesus, nosso Senhor, Ele sempre quis formar um santo igual a Ele. Isto é, com as mesmas virtudes, com o mesmo dom e poder. E, naturalmente, Jesus conseguiu, nos dias atuais, nesta igreja apostólica, porque este santo viria para poder, de uma autoridade tal, para poder realmente revelar a doutrina que faltou a ser revelado por Jesus nosso Senhor. Então vejo que este foi um dos maiores, ou o maior milagre realizado por Jesus nosso Senhor, foi o de formar este santo, no caso a santa, que é a Santa e Querida Vó Rosa, que hoje é o nosso poderoso Espírito Consolador. Então vejo que o ministério do nosso querido e santo irmão Aldo tem um valor muito grande, porque sem o santo irmão Aldo, à frente desta igreja, como supremo pastor, não teríamos conhecimento do maior milagre realizado por Jesus nosso Senhor. Ela, juntamente com Jesus, operou este grande milagre aqui nesta Santa Igreja Apostólica, da formação deste grande profeta de Deus. Então vejo que nós temos a grande honra de divulgar ao mundo o cumprimento das promessas de Jesus, a do Consolador, que é a Santa Vó Rosa, e também do Supremo Pastor, que é o nosso querido e santo irmão Aldo. Então, existem vários fatos que comprovam o poder da Santa Vó Rosa e também o poder deste servo de Deus, que é o nosso estimado irmão Aldo. Um fato importante, prosseguindo aqui a leitura do boletim, foi o crescimento da igreja. Quando o santo irmão Aldo assumiu o governo dela, em 1970, tínhamos por volta de 10 congregações pequenas e atualmente temos mais de 300 congregações. Então veja aí, irmãos, que tendo, portanto, a Santa Vó Rosa subido aos céus, deixando aqui na terra o seu sucessor, o crescimento da igreja apostólica foi notório, pois cresceu em número de adeptos, de congregações. Também com as mensagens dos céus que a Santa Vó Rosa nos deu através do santo irmão Aldo, com a sabedoria dada ao nosso santo primaz para dirigir a nossa igreja, o crescimento em número de almas convertidas foi muito grande. Tanto, prezados irmãos, que principalmente através da hora milagrosa, aonde esta palavra, esta mensagem, a mensagem desta igreja apostólica, sendo irradiada através do nosso programa Hora Milagrosa e também via internet, nos lares onde essa mensagem é bem aceita pelos humildes e sinceros de coração, pode crer que ali há conversão. Porque toda pessoa de bom senso tem o prazer nas coisas de Deus. Portanto, nesta igreja apostólica, aqui realmente é ensinada a vontade de Deus nosso Pai. Então vejo que, porque é também uma doutrina perfeita, santa, transformadora, moralizadora, e que tem, portanto, a inspiração do outro Consolador, a Santa Vó Rosa,
e do profeta nosso querido e santo irmão Aldo. E o nome de nossa igreja está sendo conhecido em muitas regiões de nosso país e também no exterior, graças à grande vitória da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador e a dedicação e o amor do santo irmão Aldo por nosso povo e por nossa Igreja Apostólica. Outro fato importante do ministério do santo irmão Aldo é a unidade da Igreja, tanto na parte espiritual como na parte material, e numa disciplina que tem livrado o nosso povo dos costumes errados, modas inconvenientes e falsas doutrinas. Outro fato muito importante que realizou junto com a Santa Avó Rosa foi os milagres, importantíssimos, curando a muitos que clamavam por seu nome santo e que estavam desenganados, abençoando o trabalho dos nossos irmãos e dos ouvintes da hora milagrosa, livrando-os dos perigos e intercedendo por este povo apostólico o tempo todo. Cada apostólico tem a prova de como foram e são abençoados por nosso santo irmão Aldo. São bênçãos inumeráveis e incontáveis que nos dão muito gozo, paz e alegria. São esses, irmãos, e muitos outros milagres que a Santa Avó Rosa, através do nosso querido e santo irmão Aldo, tem realizado. Muitas vezes, lares que não tinham paz e passaram a confiar na Santa Avó Rosa e no nosso estimado irmão Aldo, quando ouviram de início a doutrina pregada por esta Igreja Apostólica e ouvindo também falar do poder desses dois santos, a eles se entregaram. Então era um lar que antes não tinha a paz. Muitas vezes, irmãos, quando às vezes iam descansar durante a noite, quando aproximavam do seu leito, ao invés de descansar, tinham perturbações. Então eram famílias, eram lar muito atribulados, porque ali não reinava a bênção de Deus nosso Pai. Passaram a crer de verdade nestes dois santos que a Igreja Apostólica divulga ao mundo, à humanidade. Então passaram a ter paz na sua vida, em família e também ali nos seus lares. Também, irmãos e irmãs, o fato de não terem paz naquele lar, porque viviam constantemente em contendas. As contendas eram constantes naquele lar, mas a partir do momento que passaram a confiar na Santa Avó Rosa e abraçando esta doutrina e a disciplina por esta igreja ensinada, então tiveram paz no seu viver em toda a sua vida. Também, prosseguindo o que está no boletim, diz ainda mais: por isso que hoje é um santo muito poderoso, pois se cumpriu nele a grande promessa que Jesus fez aos seus discípulos, que haveria um só rebanho e um só pastor. Estimados irmãos e irmãs, confie de todo o coração em nosso santo irmão Aldo e saibam que ele está ainda mais presente junto ao seu povo, com todo o poder da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria Santíssima, dos santos apóstolos, dos santos profetas
e de milhares de anjos e que juntos com todo esse poder lutam para levar a nossa igreja para os céus. Portanto, prezados irmãos e irmãs, lutem a cada dia para terem toda esta proteção e nunca se esqueçam da luta incansável que o nosso Santo Irmão Aldo travou aqui na terra em favor de nossa Santa Igreja. A Deus o Pai, ao nosso Senhor Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a Santa e querida Vó Rosa, a nossa mais sincera gratidão pela vida preciosa do Santo Irmão Aldo. E a outra mensagem, a formação da família. Jesus, nosso Senhor, deixou um ensino valioso para os que desejam ser felizes e bem-sucedidos em sua vida. Então diz, todos os que ouvem as minhas palavras e as põem em prática, é semelhante a um homem que construiu sua casa na rocha e vindo as tormentas e as enchentes, não conseguiu abalá-las, por ter sido bem construída e sobre a rocha. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante ao homem que construiu sua casa à flor da terra, sem alicerce, e romperam as torrentes de água contra a sua casa e logo ruiu. E a ruína daquela casa foi total e grande foi a sua ruína. Todos aqueles que seguem a orientação e os ensinos da nossa igreja são muito bem-sucedidos em sua vida. São ensinos sábios, pois são ensinos sábios da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Todos aqueles que seguem a orientação e os ensinos de nossa igreja são muito bem-sucedidos em sua vida, pois são ensinos sábios da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Portanto, estão construindo o seu lar e seu futuro sobre a rocha, que é Jesus, e os ensinos desta Igreja Apostólica. Entretanto, há os que não seguem nossos princípios fundamentais sobre regras morais e doutrinárias em relação ao namoro, casamento e formação da família. Esses não são bem-sucedidos e acontece-lhes o que ensinou Jesus. Não construiu sua casa sobre a rocha, mas sobre a areia. Surgem os problemas, as lutas e as dificuldades, daí não conseguem vencer. O casamento e a formação da família exigem atitudes baseadas em bons princípios, de acordo com a doutrina ensinada nesta igreja, além de discernimento para saber procurar a pessoa certa para formar o seu lar. Os noivos precisam compreender que necessitam da proteção da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo para a sua felicidade, pois carecerão muito da sua graça e bênção após casados. Certamente, eles os ajudarão, basta merecerem. Vejam, irmãos, que
conforme está aqui neste boletim, nesta mensagem, um alerta não somente para os casais apostólicos, como também para nós, filhos de Deus, na fé que nós devemos ter na Santa Avó Rosa e também no nosso querido e estimado irmão Aldo. Entendo que, em relação à vida a dois, eu digo o seguinte: tudo que começa bem, termina bem. Isto em relação ao namoro, à obediência à doutrina e à disciplina desta Igreja Apostólica, sendo obedecida pelo casal quando estão se conhecendo. Então vejam que precisam dali em diante observar esses ensinamentos, porque depois de casados vão precisar da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo para vencer as lutas que sempre apresentam na família. Mas se a sua fé estiver firmado nesta rocha viva, conforme a Igreja Apostólica ensina, que é a Santa Avó Rosa e o nosso querido estimado irmão Aldo, e estiverem também obedecendo a disciplina por eles ensinado, pode crer, prezados irmãos, que irão conseguir vencer as lutas que vão surgindo. Porque às vezes acontece na vida da família os problemas, na vida do casal, muitas vezes não entendendo um ao outro, surge, portanto, ali a falta de paz decorrente àquele desentendimento. Então vejo que, tendo, portanto, a doutrina apostólica em seu coração, se estiverem ligados à Santa Avó Rosa e ao nosso estimado irmão Aldo, nosso primaz, naturalmente, dessas pessoas deve ceder, buscando a paz, clamando pela Santa Avó Rosa e pelo nosso estimado irmão Aldo. Do contrário, quando as coisas não vão bem, isto desde o namoro, noivado, porque desobedece à doutrina e à disciplina, naturalmente dificulta mais para este casal, essa família, de vencerem essas lutas. Porque cria, portanto, um ambiente terrível, difícil. E isso quer dizer a ausência de Deus, a ausência da Santa Avó Rosa, do nosso querido irmão Aldo, naquele lar onde poderia ele estar ali para proteger e ajudar todos daquele lar. Entendo que, se já seguimos bem a doutrina, a disciplina da Igreja Apostólica, obedecendo a disciplina do namoro, do noivado, nós, os casais, já enfrentamos lutas. Imaginam os casais que realmente vêm já desobedecendo desde quando se conheceram. Então fica difícil para a Santa Avó Rosa, para o nosso estimado irmão Aldo, poder abençoar aquele casal, aquela família. Mas adiante diz: os noivos precisam compreender que necessita da proteção da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, para a sua felicidade, pois carecerão muito de sua graça e bênção após casados,
certamente eles os ajudarão, basta merecerem. Eis um ensino precioso do nosso santo irmão Aldo. Seu matrimônio deve ser firmado na verdade e conforme a justiça, sendo sempre leais, sinceros, dedicados ao bem e honestos. Sempre bem intencionados, confiando um no outro. Sejam pacientes e caridosos, perdoando-se mutuamente, se houver alguma coisa ofensiva, mas se esqueçam do passado e vivam em paz. Não dê ouvidos às intrigas, fofocas e mentiras e nem julguem um ao outro pela aparência do mal. Não suspeitem o mal e nem dê lugar aos ciúmes, pois precisam confiar um no outro. Enfim, sejam humildes e obedientes à nossa doutrina para serem abençoados e protegidos pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo e serão bem-aventurados. Isto, prezados irmãos, se, portanto, por falta de vigilância vir a acontecer algum desentendimento, o mal compreendido, precisa este casal buscar a bênção do Consolador, a proteção dela, a bênção e a proteção do nosso querido primaz irmão Aldo e dos santos do reino dos céus. Mas sim, deve fazer a sua parte. O marido deve confiar na sua esposa e a sua esposa confiar, portanto, no seu esposo. E, portanto, deve haver ali também naquelas vidas o perdão para perdoar o seu parceiro. Porque, irmãos, quem perdoa não guarda sentimentos no coração, porque esquece de tudo aquilo que realmente estava enfrentando, ou seja, aquela ofensa, aquele mal-entendido, e novamente volta a paz a reinar naquele lar. Então vejo que também deve evitar tudo aquilo que possa causar um transtorno na vida do casal, que é os ciúmes. Também as intrigas, as fofocas, as mentiras. Casal apostólico, esposo e esposa, devem ser verdadeiros, deve pôr em prática o que realmente aprendem nesta igreja apostólica, que é ser verdadeiros filhos de Deus. E os filhos de Deus não armazenam no seu coração esses sentimentos conforme se tem neste boletim e está publicado neste boletim. Prossegue, portanto, a leitura dizendo: o casamento é sagrado, porque foi instituído por Deus desde o princípio para a multiplicação da raça, a formação de santos para a sua glória e bem-estar da sua glória, o bem-estar dos cônjuges e da família, garantindo-lhes um futuro feliz e abençoado. Os jovens que desejarem se casar devem ter idade para assumir um compromisso tão sério, porque, irmãos, é um passo sério que vão dar, um compromisso sério, não somente com a família, com a pessoa que vai se casar, como também um compromisso com Deus de ser fiel e obediente, consagrado, para, portanto, continuar tendo a bênção de nosso Deus presente na vida
de suas vidas e no seu lar. E ainda diz também, o ideal é se prepararem antes, estudando, tentando uma profissão e um emprego que garanta a subsistência e a estabilidade do seu lar e dos filhos. Portanto, precisa ter uma idade para assumir um compromisso como este. Não assim se casaram, assumir um compromisso de casamento muito novo. Deve pensar, lembrar este jovem e esta jovem que precisam se preparar para assumir um compromisso tão sério como este. Estudando, aprendendo uma profissão, se estruturando na vida para que realmente possam ter facilidade para dirigir um lar e uma família. Deve também estar preparados, tanto moralmente quanto espiritualmente. Moralmente é quando há uma boa educação, respeito e consideração pelos outros. Ter honra e dignidade diante da igreja e da sociedade em que vivemos e saberem se preservar diante das tentações e oportunidades que o mundo oferece, mas que não convém aos filhos de Deus. Espiritualmente, é ter uma vida consagrada e dedicada à sua igreja, amando a Deus o Pai, a Jesus nosso Senhor, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, de todo o coração. É também ter sentimentos nobres como o amor, a bondade, a justiça, a humildade, a mansidão, a temperança e cultivar em seu espírito a pureza e a dignidade, sempre procurando pôr em prática a nossa doutrina e disciplina, que é a base fundamental de uma vida verdadeiramente religiosa e ligada ao reino dos céus. O Santo Irmão Aldo aconselhou a todos os jovens que devem saber da responsabilidade no passo que irão dar em sua vida, pois namorar não é para passar tempo, e sim para se conhecerem e se prepararem para o casamento. Aconselhou para evitarem a malícia e os maus costumes, porque os filhos de Deus não devem buscar a promiscuidade, a indecência e a imoralidade. Não tenham ilusões, sejam realistas e tenham por base fatos da vida. Não se iludam por um simples olhar, não se deixe levar pelos olhos humanos e carnais, mas pelos olhos do Espírito. Isto é muito profundo e real. Não se deixar levar pela beleza aparente, pois a verdadeira beleza está no Espírito, que são as virtudes da alma. Não se iludam por conversas bonitas e sedutoras, muitas vezes maliciosas. Não se deixe levar por promessas fúteis e banais. Sejam sábios e prudentes, baseando-se naquilo que é verdadeiro. Devem saber escolher a pessoa certa, procurando conhecer a moça ou o moço, seus costumes, seu gênio, suas ideias, conhecer a família, pois em muitos casos, o proceder da família é também o proceder do jovem ou da jovem. Reflitam sobre o passo que irão dar, mas em primeiro lugar,
dobrem os seus joelhos e busquem a Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo a ajuda e o discernimento necessário. Peçam-lhe sabedoria e entendimento, e se forem fiéis, eles lhes ajudarão a construírem uma família feliz e bem-aventurada ou abençoada. Então veja aí, prezados irmãos, uma mensagem muito linda aos jovens. Vejam que para realmente ter no futuro um casamento firmado na verdade, também abençoado pelo Consolador, a Santa Vó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, precisa esses jovens, primeiramente, obedecer à disciplina desta Igreja Apostólica e também saberem fazer as suas escolhas. Mas antes de tudo, como está encerrando essa mensagem, peçam a sabedoria à Santa Vó Rosa, se possível ajoelhem no seu lar e dizem: Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, se esta é a pessoa certa para que eu possa me casar, que a senhora abençoe. Mas se não, me ajuda e me ajude para que eu possa realmente me conformar e eu possa procurar uma pessoa realmente certa, uma pessoa que realmente vai me dar prazer, alegria, uma pessoa que vai me ajudar a contribuir para que sejamos unidos e unidos à Senhora como Espírito Consolador e eu possa ter, portanto, um lar feliz e bem-aventurado. Então guarde, portanto, prezados irmãos, principalmente os jovens que estão, portanto, iniciando o seu namoro, esta mensagem que é do céu, a mensagem do nosso querido Primaz Irmão Aldo, para serem felizes e bem-aventurados. Amém. Prezados irmãos, chegamos ao término de mais uma reunião e quero, neste momento, agradecer a todos que nos acompanharam desde o início desta reunião, rogando neste momento que a graça e a bênção e a proteção da Santa Vó Rosa e do nosso estimado Irmão Aldo esteja sobre todos. Agora eu convido os irmãos e irmãs aí nos seus lares que se coloquem em sentido de oração e vamos orar. Bendita e Santa Vó Rosa, amado Espírito Consolador, chegamos ao término de mais uma reunião, na qual tivemos a oportunidade de mais uma vez prestar nosso louvor e adoração à Senhora e a todo o poder celestial. Nós agradecemos à Senhora e também ao nosso santo e querido Irmão Aldo por este momento alegre, pedindo também a sua bênção, Santa Vó Rosa, sua graça para todo o nosso povo. Ajude para que eles possam ter muita fé e confiança para vencer as lutas que constantemente apresentam em seus caminhos. E com essas vitórias possam sim glorificar o teu nome, ó Santa Vó, o nome do nosso estimado Irmão Aldo. Peço por aqueles que são novos e que estão nos ouvindo pela primeira vez, que a Senhora conceda entendimento e sabedoria a eles. E eles, portanto, tendo fé e confiança na Senhora, possam ser despertados no seu entusiasmo em servir a Deus e também de ser, portanto, um apostólico fiel, filhos de Deus nesta terra. Oro também por esses nomes que foram colocados nessa caixa de pedido de oração. Teus filhos, pela fé que professam, adquirida através do santo ensino da doutrina apostólica, colocaram seus nomes, nome dos seus parentes,
para na hora dessa oração, os mesmos ser abençoados pela Senhora e pelo nosso santo e querido irmão Aldo. Bendita e santa avó, se for da tua vontade, e eles merecerem o que te pedem, que a Senhora, juntamente com o nosso santo irmão Aldo, realize o grande milagre da vida deles. E recebendo estas bênçãos preciosas, possam glorificar a Senhora e a todo o poder celestial. Ó irmãos e irmãs internautas, recebam com muita fé a bênção que nos concede o Consolador. É a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo que estendem tuas santas benditas mãos neste momento para nos abençoar. Portanto, irmãos, confiam nesta bênção. Acredita nesta bênção concedida pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo neste momento, para que tenham paz e tenham saúde. E assim, ó Santa Avó Rosa, por tudo recebe o nosso louvor, a nossa adoração, hoje e eternamente. Amém.